Oi, dando continuidade na leitura do texto base da campanha da fraternidade, eu vou iniciar a terceira parada. Então nós já passamos pela primeira parada e a segunda parada, agora eu vou iniciar a terceira parada. Eu vou ler o subtítulo 1, 2 e 3 e cantar agora a terceira estrofe do hino da campanha da fraternidade. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Terceira parada. Cristo é a nossa paz. Do que estava dividido, fez uma unidade. A fé em Jesus Cristo nos compromete a derrubarmos os muros das divisões. O batismo exige que nos esforcemos em favor de comunidades que expressem a unidade na diversidade. Existem muitos exemplos que chamamos de boas práticas, que indicam que é possível o testemunho cristão comprometido com a construção de pontes para o diálogo. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios capítulo 2, 14. Essa é a boa nova com a qual queremos nos comprometer. Nesta parada, compartilharemos algumas práticas da caminhada ecumênica. São exemplos singelos, mas importantes. Queremos motivar vocês a identificarem boas práticas de diálogo e de unidade em suas comunidades, em suas cidades ou em suas regiões. Sabemos que elas existem e queremos que elas sejam conhecidas. Exemplos de boas práticas do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Subtítulo 1. Promoção do diálogo ecumênico, Semana de Oração pela Unidade Cristã. Promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial das Igrejas, a Semana de Oração pela Unidade Cristã acontece no Hemisfério Sul, geralmente no período de Pentecostes. A Semana de Oração pela Unidade Cristã é a celebração da diversidade que caracteriza a fé em Jesus Cristo. São diferentes igrejas reunidas e celebrando os dons do Espírito Santo, cada igreja com suas especificidades, mas unidas em oração, repetindo a experiência das comunidades primitivas em que umas oravam pelas outras. Todos os anos, igrejas de um determinado país, previamente escolhido pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial das Igrejas, elaboram os subsídios da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Nesse material, compartilham tanto o testemunho ecumênico quanto informações preciosas sobre a cultura do país e os desafios enfrentados pelas igrejas. No Brasil, a Semana de Oração é organizada pelo CONIC, que adapta o material para o nosso contexto. O CONIC, por sua vez, convida um dos estaduais ecumênicos para realizar esta adaptação. Dessa forma, além de conhecermos sobre a importância ecumênica do país que elaborou o material, é possível conhecer as experiências ecumênicas do estado convidado para adaptar o material. Uma prática bastante comum da Semana de Oração pela Unidade Cristã é a partilha de púlpitos. Isso significa que,
A cada dia da semana, a celebração acontece em uma igreja diferente e a pessoa que fará a homilia ou pregação será de uma das igrejas visitantes. Essa prática possibilita que as comunidades se conheçam e criem laços de amizade. A semana de oração é um exemplo concreto de testemunho público da unidade na diversidade. Subtítulo 2: Convivência interreligiosa. Uma das grandes belezas do Brasil é a sua diversidade religiosa. No entanto, nem sempre se reconhece o valor desta força pulsante que nos caracteriza. Ao longo do texto base, lemos o racismo religioso, que é a intolerância dirigida para religiões características de uma determinada raça e etnia. Esse é o caso da intolerância contra as religiões de matriz africana. No ano de 2016, na cidade de Brasília, um terreiro bastante conhecido foi incendiado em consequência da intolerância. Só um pouquinho que eu recolhi o passarinho para virar a página. Nesse terreiro eram desenvolvidos vários projetos sociais, principalmente com jovens. Alguns dias após o incêndio, a diretoria do CONIC reuniu-se em Brasília para uma de suas reuniões anuais. Nos mesmos dias, ocorreu o Congresso Nacional da Juventude, que contou com a participação de jovens das igrejas membros do CONIC. Decidimos, junto com a iniciativa das Religiões Unidas, realizar uma visita de solidariedade à mãe de santo responsável pelo terreiro. Ligamos para ela perguntando o que poderíamos levar para minimizar as perdas provocadas pelo incêndio. Ela pediu uma muda de pau-brasil, pois entre as várias árvores que ela tinha no terreiro, essa era uma que ainda faltava. Conseguimos a muda e nos organizamos para ir. Participaram da visita aproximadamente 20 lideranças religiosas de diferentes igrejas, entre pessoas ordenadas e leigas. A mãe de santo nos contou a história do terreiro, mostrou a área queimada, falou sobre os projetos que desenvolvia e que precisaram ser interrompidos e do impacto disso na vida dos jovens pobres. Falou da dor que sentia por ver seu espaço sagrado destruído e que se sentia agradecida por ninguém ter sido ferido. No cair da tarde, fomos plantar a árvore que levamos para ela. O local do plantio já estava devidamente preparado. Plantamos a árvore ao pôr do sol, com tambores tocando e celebrando o plantio da árvore, símbolo da amizade e do diálogo. Foi um momento bastante forte e significativo. Depois disso, todos os anos celebramos o aniversário da árvore, que se tornou uma marca do respeito entre as religiões. Subtítulo 3: Superação da violência. Realização das missões ecumênicas. A primeira aconteceu no Mato Grosso do Sul, em solidariedade ao povo Guarani Kauaua. Historicamente, a situação vivida pelos povos indígenas no Brasil é marcada pela violência e pelo desrespeito. A vida, a espiritualidade e a forma de viver destes povos é relativizada frente aos interesses de grandes conglomerados ecumênicos, em especial daqueles ligados à mineração e ao agronegócio. Esse é o caso dos povos Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Há décadas eles são expostos às mais variadas formas de agressão, que englobam o envenenamento da água potável, assassinatos, destruição das casas de reza, ameaça permanente de perda de seus territórios. Como consequência dessas agressões, muitas pessoas da etnia Guarani Kaiowá passam por profunda depressão e desenvolvem um alcoolismo. A perda de sua cosmovisão faz com que percam o sentido da vida. Por isso, o índice de suicídio neste povo é bastante elevado. Em 2015 e 2016,
Em função das ameaças e ataques permanentes sofridos pelos Guarani Kaiowá, o Fórum Ecumênico ACT Brasil, coordenado pelo CONIC, pelo SESI, pela FLD e Cononia, organizou em parceria com o Centro de Estudos Bíblicos e o CIMI do Mato Grosso do Sul a Missão Ecumênica de Solidariedade aos Guarani Kaiowá. Desculpa que é um nome, né, um pouco difícil de pronunciar. Essas experiências provocaram reflexões. Uma delas foi sobre a compreensão da missão. Geralmente esse termo está associado à imposição de uma determinada crença para um grupo de pessoas com o objetivo de expansão de uma religião específica. Essa é a missão com fins proselitistas. Na experiência com os Guarani Kaiowás, a compreensão de missão esteve profundamente associada à defesa da vida deste povo indígena e de sua espiritualidade e território. Muitos momentos foram marcantes, mas talvez os que mais se destacam foram as escutas realizadas com crianças, jovens, mulheres, homens que nos falaram sobre seus medos e esperança. Em cada tecoa, em cada comunidade que chegávamos, éramos recebidos com momentos de profunda espiritualidade, caracterizados por cantos e rezas. Também partilhamos o alimento, sentados em círculos e conversando. As missões contribuíram para o fortalecimento da visibilidade das reivindicações legítimas destes povos continuarem existindo, apoio para a reconstrução das casas de reza que foram destruídas e uma amizade que permanece. Todos e todas saímos transformados desta missão, certos de que se Cristo é nossa paz, cabe-nos rezar pela paz das pessoas e os povos ameaçados. Depois dessa experiência, foram realizadas outras missões ecumênicas em territórios em conflito. No ano de 2017, foi realizada a Missão Ecumênica Pau d'Arco, e outra missão ecumênica em solidariedade aos povos Caigangue e Guarani no Rio Grande do Sul. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.